Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Proteger as crianças e os jovens é um trabalho que compete a todos nós, mas essa proteção de defesa dos direitos e bem-estar que assistem aos jovens e às crianças, para que essa proteção seja efetiva e permanente, existe o trabalho das comissões de proteção de crianças e jovens, que embora se aglomerem na sua estrutura nacional, têm cariz municipal. São instituições oficiais, não judiciárias e com autonomia financeira, cuja atividade acaba por ser acompanhada e fiscalizada pelo Ministério Público. Na generalidade, as famílias rejeitam inicialmente o trabalho das CPCJs por receio de ficarem sem os filhos, um receio infundamentado, até porque a realidade mostra que apenas 10% das crianças seguem para famílias de acolhimento ou até para outras respostas sociais. O problema já não é exclusivo das classes sociais mais baixas, uma vez que 8% das famílias com crianças em risco têm pais com formação superior. Para abordar a realidade da proteção de crianças e jovens no Concelho de Odivelas, convidamos para esta edição de Conversas com Alma Ana Rita Ferreira, que presida a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas. Antes do mais, agradeço a disponibilidade para podermos ter esta conversa e começava por lhe perguntar o que é uma CPCJ, que funções tem uma CPCJ, como é que é constituída? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o seu interesse pela nossa causa, pela nossa luta na defesa das crianças, que é uma luta, como disse, de todos nós, de todos os cidadãos. Todos nós temos o dever e a obrigação de sinalizar qualquer situação que vejamos que é uma situação menos correta para com as crianças e que as coloca em perigo. As CPCJs são entidades que dependem logisticamente não temos uma autonomia financeira, porque não temos um número contribuinte, não somos uma entidade registada, nós dependemos legalmente e economicamente das câmaras municipais. Cada concelho tem a sua CPCJ, ou tem mais do que uma, dependendo dos cidadãos que têm a residir, e dependemos das câmaras, que por sua vez recebem um apoio da Comissão Nacional para essa logística, esse apoio logístico. É constituída por várias entidades que estão no Concelho e é constituída por duas partes. Uma comissão alargada, que é uma área mais abrangente, onde tem IPSS de caráter não residencial, de caráter residencial, tem a Segurança Social, o município, o Ministério da Educação, entidades desportivas representadas, tem associações de jovens, tem também elementos cooptados com superior interesse na área em matéria de infância e juventude, tem elementos representantes da Assembleia Municipal, entidade policial, as associações de pais representadas também, e cada uma dessas instituições tem um elemento que a representa. A Comissão Restrita tem uma vertente diferente, trabalha os processos que entram na Comissão e tem por obrigação ter elemento do município, elemento da Segurança Social, elemento do Ministério da Educação e um elemento da Saúde, que também faz parte da alargada, esqueci-me há pouco de referir essa questão. E tem os apoios técnicos. Os membros são aqueles que votam num coletivo, pode-se dizer que podia funcionar quase como um coletivo de juízes que deliberam as medidas que são colocadas às crianças e aquilo que vai interferir na vida das famílias. E tem os apoios técnicos que trabalham também nesta Comissão de Processos e que ajudam os técnicos membros
a gerir o volume processual que aqui entra. A Comissão Alargada tem o dever da prevenção junto da comunidade, deve fazer ações que levem a prevenir estas situações de perigo, dar conhecimento de como conseguir prevenir, tanto junto das escolas como da sociedade civil. A Comissão Restrita, como já disse, trabalha os processos e delibera as situações. E tendo em conta que, de facto, a constituição da CPCJ é alargada, esta comissão restrita acaba, suponho eu, por lhe dar a eficácia que seria necessária. Nós temos falta de alguns elementos. Uma das maiores faltas que temos é o elemento da saúde. Todos nós sabemos como é que a saúde em Portugal está, não é? Não temos técnicos suficientes para fazer face às necessidades que existem a nível de saúde e as comissões não estão fora dessa situação. A nossa não tem representante de saúde no município há um ano, fez em setembro um ano que deixamos de ter representante. Neste momento nós temos o representante da saúde, do município, da segurança social e temos elementos que são apoios técnicos destas áreas também. O apoio técnico que o município cá colocou, o apoio técnico que a segurança social colocou, que nesta CPCJ se foram cedidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque houve um protocolo entre as duas entidades, e apoios técnicos do Ministério da Educação. Temos um membro da Segurança Social, da Santa Casa, um apoio técnico da Segurança Social que veio da Santa Casa. Temos um membro da Restrita, que é o representante do município, e temos três apoios técnicos do município. Temos um elemento representante e membro do Ministério da Educação e 2 apoios técnicos do Ministério da Educação. Agora vamos colocar o olhar sobre o outro lado. O que é que se considera que seja uma criança ou um jovem em risco? As comissões trabalham com situações de perigo. O risco é para a primeira linha de intervenção, as escolas, os hospitais, as entidades policiais, a sociedade que intervém com todas as instituições. A CPCJ é um patamar acima, está numa segunda linha de intervenção e trabalha já em situações de perigo, situações que estão já a chegar a um limite antes de chegar ao tribunal. E a lei defende que há uns pontos que são situações de crianças em perigo, nomeadamente o estar abandonado entregue a si próprio, estar ao cuidado de terceiros sem exercício das responsabilidades parentais nesta altura, sofrer maus tratos físicos ou psíquicos que coloquem em causa o seu bem-estar, não receber os cuidados de afeição adequados, é obrigado a trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, aquilo que às vezes se chama o trabalho infantil, por exemplo, estar sujeita de forma direta ou indireta a comportamentos que afetam o seu bem-estar, estar sujeita a comportamentos de consumo de álcool, de toxicodependência, de prostituição, que podem vir a provocar danos no bem-estar da criança. Ou assumir comportamentos, estar entregue a atividades de consumo de estupefacientes, provocar atos tidos como delinquência, haver comportamento, faltar à escola, e ter uma nacionalidade estrangeira, e estar acolhido numa instituição pública ou privada com acordo de cooperação com o Estado, sem autorização de residência em território nacional. Ou seja, a criança está cá, está numa instituição nossa, mas não tem ainda título de residência. Isso é um dos critérios também para ter processo numa comissão. Muito bem. A CPCJ, tanto aqui em Odivelas como as outras CPCJs dos vários municípios, agem a partir da apresentação de uma queixa ou de uma denúncia. Recordo a sua intervenção anterior para lhe dizer que as escolas e os centros de saúde serão bons pontos de observação para essas denúncias, mas não são só eles que as podem fazer, não podem ser feitas em exclusivo a partir daí. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, uma queixa. Qualquer pessoa pode. A Comissão recebe queixas de várias entidades, de várias formas, tanto a nível presencial, a nível telefónico, como através do e-mail também. Inclusivamente, o
site da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo tem um formulário de forma anónima, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação pode fazer a denúncia e essa denúncia é encaminhada automaticamente para o e-mail da CPCJ territorialmente competente. A nossa realidade tem como principal entidade que sinaliza as entidades policiais, a PSP. É o nosso marco, nós recebemos muitas sinalizações da PSP, é a maioria e é esmagadora, efetivamente. Nós até este momento temos 306 sinalizações oriundas da PSP. Depois temos as escolas, realmente é o outro lado que nos mais sinaliza. Os centros de saúde não são, infelizmente, aquilo que mais nos sinaliza, mas os hospitais já nos sinalizam bastante, porque há situações que chegam às urgências hospitalares que são automaticamente sinalizadas aqui para a Comissão. Normalmente essas situações são sempre de uma gravidade maior do que aquelas que as escolas às vezes nos sinalizam. As escolas sinalizam por norma o absentismo ou o abandono escolar. Nós sabemos que é assim um bocadinho na pontinha do iceberg depois de toda uma situação problemática que possa estar a acontecer com a criança, mas quando nos sinaliza-nos maioritariamente com essas questões. A saúde, através dos hospitais e das urgências hospitalares, tanto a nível da obstetrícia, quando os bebés nascem e se percebe que há uma situação familiar complicada e que têm que ser sinalizados para ser avaliada a situação, saber se as crianças podem permanecer com os seus pais, não é? Como através da urgência pediátrica, crianças que recorrem à urgência ou porque estão machucadas porque os pais os agrediram ou porque houve uma situação de abuso ou uma outra questão que coloca. Mas, por norma, são situações de maus tratos. E cada um deles, face ao seu ponto de observação, dirige a sua atenção e está mais atento a determinados fatores do que a outros. Por exemplo, no hospital, aos maus tratos. No caso das escolas, há falta de alimentação. Não tanto falta de alimentação, absentismo escolar e abandono escolar é a grande maioria das situações que nos são encaminhadas. E também há falta de cuidado dos pais, que muitas vezes são chamados à escola e nem sequer aparecem. Sim, alguma negligência, sim. O que é que acontece depois de apresentada a caixa? A comissão recepciona. A caixa chega aqui, pronto, é recepcionada. É recepcionada, é visto o correio, dá-se instrução para levar a sinalização a uma reunião de restrita, em que a equipa da Comissão Restrita analisa a sinalização que foi recepcionada, percebe se tem critérios para permanecer na Comissão ou não. Se tiver critérios para permanecer na Comissão, é instaurado o processo de promoção e proteção. Se virmos que as entidades de primeira linha que nos sinalizam as situações ainda não esgotaram toda a sua intervenção, ainda há mais algo a ser feito, nós devolvemos a sinalização às entidades de primeira linha, para que elas esgotem primeiro a sua intervenção e depois nos encaminhem as situações. Quando é aberto o processo é distribuído a um técnico e a partir daí desenvolve-se todo o processo. São convocados os pais. Por norma, são feitas 3 convocatórias. Se não vier à primeira, faz uma segunda. Se não vier à segunda, uma notificação policial para recolha do consentimento para a intervenção. Há um ponto importante que muitas pessoas não desconhecem. As comissões não podem obrigar ninguém a aceitar a sua intervenção. Nós só podemos trabalhar com as famílias mediante o consentimento, mediante a concordância neste trabalho conjunto. Porque nós não trabalhamos para as famílias, trabalhamos com as famílias. E este é o grande marco das comissões e aquilo que nós queremos sempre colocar como a diferença nesta intervenção. Nós trabalhamos em concordância com a família e para ajudar a família na sua mudança. Muitas vezes os pais não sabem que estão a fazer algo mal. Já aconteceu o nível de negligência, pensam que sempre foram criados a fazer aquilo, viram os seus pais fazerem, acham que é a melhor forma, mas não percebem que isso coloca em perigo a criança que tem a seu cargo. E nós aqui conseguimos explicar aos pais isso e alterar alguns comportamentos que eles achavam que faziam bem, que no fundo não estão a fazer bem. Portanto, esse trabalho com as famílias, e gostava de sublinhar este trabalho com as famílias depende muito da abertura da família para partilhar essas tarefas com a CPCJ. Há famílias que naturalmente rejeitam linearmente este processo
quando os convocam, há famílias que não aparecem? Muitas, infelizmente há muitas famílias que não aparecem, que enviamos as convocatórias, é feita a notificação policial e mesmo assim não comparecem aos serviços da Comissão. Quando isso acontece, o processo é remetido ao Ministério Público. Mas também há as famílias que cá aparecem e que não nos dão consentimento à intervenção. E por vezes com receio daquilo que é dito sobre as comissões. Já lá iremos, até porque é um mito, é que há também aqui uma rejeição inicial das famílias em relação ao trabalho da CPCJ, e esta conversa, se para mais não servir, ao menos que sirva para desmistificar esse mito que vai correndo entre a generalidade da população. É que esta rejeição inicial das famílias é injustificada, até porque apenas cerca de 10% das crianças das famílias que aqui são chamadas, da totalidade de todas que aqui são chamadas, apenas 10% dessas crianças acabam por ir para uma resposta social ou para uma família de acolhimento, que não deixa de ser também uma resposta social, embora mais, digamos, mais próxima, mais terna até, diria eu. Há que desmistificar este mito. A CPCJ está aqui a trabalhar com as famílias e não contra as famílias. Exatamente. O nosso objetivo é sempre trabalhar para o bem-estar das crianças e promovê-lo. Este bem-estar só é conseguido se em conjunto trabalharmos com as famílias, porque a família é o pilar. E claro que nós, quando temos que aplicar uma medida de acolhimento residencial ou acolhimento familiar, fazemos-lo porque é mesmo necessário, porque antes se esgotou todas as alternativas existentes. Todas. Nós temos várias medidas que podemos aplicar e há uma ordem para as esgotarmos. E essa ordem é, primeiro, uma medida de apoio junto dos pais, ou ambos, ou no pai ou na mãe, dependendo de com quem a criança vive ou está entregue judicialmente. Depois, medida de apoio junto de outro familiar, medida de apoio de pessoa idónea, um vizinho, uma madrinha, uma pessoa amiga de família que conhece a criança, que tem relação com a criança e que se dá como resposta para a criança. Depois temos, estas são as medidas em meio natural de vida, não é? Aquelas que nós chamamos que devemos privilegiar sempre. O acolhimento junto dos pais, a medida de apoio junto dos pais, medida de apoio junto de outro familiar, medida de apoio junto de pessoa idónea. Que a criança fica no seu habitat natural, na sua, perto da sua residência, por norma até nem tem que mudar de escola, consegue manter a mesma escola, os mesmos amigos. Claro que há as outras situações, temos as medidas de apoio à autonomia de vida, são para jovens que se considera que a partir aí dos 16 anos já conseguem ter a sua casa, conseguir gerir com o apoio de uma instituição por trás ou da comissão, conseguem ter uma autonomia de uma entrada na vida adulta, sozinho, não é? E depois temos o acolhimento residencial e o acolhimento familiar. Dá-se prevalência sempre ao acolhimento familiar, que estamos agora a tentar, e aí a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa está numa grande divulgação de famílias que queiram ser. Nós em Odivelas temos algumas famílias de acolhimento que pertencem à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, mas a Segurança Social a nível do país inteiro também já está, e outras entidades, a divulgar esta resposta, que é uma resposta que já existe há muitos anos, mas que agora está a tomar a dimensão que era necessário ter, para que as crianças deixem de estar nas casas de acolhimento. Mas infelizmente ainda há crianças que têm que estar em casas de acolhimento, porque não há famílias de acolhimento que existam para todas as crianças que nós temos acolhidas, exato, suficientes para todas. Muito bem, para encerrar este assunto, há que ter em conta que a retirada de uma criança do seu ambiente familiar é sempre o último passo a dar. Sempre o último passo a dar. Tenta-se sempre obter outras alternativas. O seio familiar, a rede de vizinhança, os amigos da família, é sempre avaliada esta questão, sempre. Claro que há situações em que nos dizem não tenho ninguém, não há família, não há rede de vizinhança, não há amigos, e aí nós não temos outra alternativa a não ser acolher a criança, sabendo sempre que o acolhimento, quando se dá
A possibilidade de retirar de uma criança a uma família é porque já se trabalhou com essa família, a não ser que seja uma situação demasiado grave e que tenha que ser retirada logo à primeira abordagem que existe com a família. E o que é que determina essa retirada da criança do ambiente familiar? A falta de competência dos pais e a existência de situações que colocam em perigo a vida daquelas crianças. Perigo real e perigo imediato. real para a vida. Há duas vertentes. Há uma vertente que é o perigo real imediato para a vida, em que a Comissão tem autonomia para aplicar um procedimento de urgência, o famoso artigo 91, que é a retirada de urgência da criança, em que mesmo que os pais não deem consentimento, nós fazemos o acolhimento desta criança para salvaguarda da sua vida e integridade física. E posteriormente enviamos o processo para o Ministério Público para que seja retificada a nossa decisão. E o processo depois é trabalhado no Ministério Público porque a família não nos dá o consentimento à intervenção da Comissão. Quando a família nos dá o consentimento à intervenção, permite que se trabalhe e aceite o acolhimento da criança em instituição ou numa família de acolhimento, é sempre com vista ao regresso à família. Trabalha-se depois a família para que a criança possa voltar a integrar esta família. E o que acontece é que, por vezes, as famílias estão numa situação de negligência para com as crianças de tal, há um maltrato físico de tal maneira que se tem mesmo que acolher, porque há um perigo para com esta criança. Vamos agora falar naqueles 10% de todas as crianças e jovens que por aqui passam. Apenas 10% da sua totalidade vão para famílias de acolhimento ou para outras respostas sociais. Ora, o que é uma família de acolhimento? Quais são as responsabilidades? É a mesma responsabilidade de um pai e de uma mãe. São famílias que são avaliadas por uma equipa em vários sítios. Aqui na cidade de Lisboa pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa essa avaliação, aqui para a área metropolitana de Lisboa. Depois, a nível do país, existem outras entidades que fazem, através da Segurança Social ou para a Segurança Social, esta avaliação. São famílias que são avaliadas, que são escolhidas para ser famílias de acolhimento, que têm toda a responsabilidade que têm para com um filho seu. Cuidam, tratam de suprimir as necessidades básicas, dar amor, carinho, cumprir com a escolaridade quando é a altura de escolaridade, em contexto familiar. E é trabalhada a empatia entre a criança e a família de acolhimento? Claro que sim, há um acompanhamento técnico por parte da Aliás, equipa que acompanha. Nada seria possível sem haver essa empatia. empatia. Sim. Até porque a criança depois pode rejeitar. As famílias de acolhimento, inicialmente, foram pensadas para crianças até aos 6 anos. Neste momento já se alargou essa realidade, porque já começam a haver mais famílias e já há famílias aptas a receber crianças mais velhas. Portanto, neste momento nós podemos deliberar uma medida de acolhimento familiar a uma criança até aos 18 anos. Porque até aos 18 anos são crianças, nós tratamos como crianças. A alternativa são outras respostas sociais que acabam por não ser tão próximas da criança e do jovem. É o acolhimento residencial, que no fundo é uma casa onde existem vários meninos e meninas. Há casas só de meninos, há casas só de meninas, mas maioritariamente já são casas mistas, em que as crianças são cuidadas por vários cuidadores, não têm só aquela referência de um elemento ou de 2 elementos a cuidar delas, têm vários, porque fazem turnos, porque vão mudando os educadores, os monitores, portanto não há uma resposta que se desejaria, mas é as que existem e as que são possíveis. Até porque é mais difícil ao educador, numa situação dessas, assumir, digamos, que o papel de família ou de substituto da família. Nada substitui a família, nem uma família de acolhimento, como é óbvio, mas consegue suprimir mais essa necessidade de uma família de acolhimento do que numa instituição onde estão 10, 11, 12 crianças. Muito bem, estas decisões são tomadas pelo Tribunal, mas são tomadas com base num relatório elaborado pelas técnicas da CPCJ. Não. Estas decisões de acolhimento feitas pela CPCJ são tomadas pela CPCJ. Nós temos esta autonomia. Nós deliberamos as nossas medidas
executamos as nossas medidas e acompanhamos com o apoio da primeira linha, das entidades de primeira linha, as medidas que aqui deliberamos. Quando a situação não é resolvida aqui na Comissão, ou porque os pais não dão consentimento, ou porque não aceitam a medida que é proposta, nós temos que remeter essa informação ao Ministério Público e aí sim o Tribunal decidirá sobre a vida daquela criança e a situação familiar daquela família. E sim, fazemos um relatório que o Tribunal poderá ter atenção ou não, mas também há uma equipa técnica que acompanha o Tribunal da Segurança Social. Não deixa de ser uma via que em nada favorece a criança. Não, nós é uma das coisas que explicamos sempre aos pais quando vêm cá, que na Comissão podem se opor, podemos negociar, podemos alterar aquilo que tinha sido inicialmente proposto em concordância com os pais e para benefício da criança, para o bem-estar. O Tribunal é um juiz que decide a situação, não é? Não há aqui pode ser ouvido o pai, pode ser ouvido a mãe, a família, a própria criança, mas o juiz tem a palavra final. Que pode não estar preparada para essa exposição. O juiz... Não, a criança. A criança pode não estar preparada, sim. Mas nós aqui na Comissão ouvimos também todas as crianças. A partir do momento em que percebemos que a criança tem compreensão e entendimento para falar connosco, nós ouvimos sempre. Muito bem, estes procedimentos que me têm referido são comuns a todas as CPCJs, tendo em conta que há uma CPCJ por cada município português e algumas até têm mais do que uma, se bem que o contrário também é verdade. Há alguns municípios que ainda não têm. Partilham a mesma. Que são municípios que têm a ver com a população que reside nos municípios, não é? Por exemplo, a cidade de Lisboa, Sintra já tem mais do que uma também, agora Odivelas ainda tem a população para ter apenas uma. Já precisava da segunda? Para se conseguir fazer um trabalho um bocadinho mais intensivo com as famílias, claro que sim, porque iria reduzir o número de processos que cada técnico teria. Mas se calhar se tivéssemos mais técnicos também conseguiríamos fazer isso com esta CPCJ. Normalmente quantos processos tem um técnico? Neste momento temos uma média de 70 processos por técnico. E da sua experiência, é possível um técnico gerir, o mesmo técnico gerir esses 70 processos? Gerimos, mas se é o ideal, não é. O ideal seria termos uma média de 40 processos. Ou seja, precisariam quase do dobro dos técnicos que dispõem neste momento. Até porque aqui em Odivelas, qual é a realidade? As queixas têm aumentado? Têm aumentado. Desde que houve a pandemia que temos vindo a notar um aumento gradual das situações sinalizadas, nomeadamente situações de violência doméstica, que é aquilo que a entidade policial nos sinaliza mais, que a PSP nos sinaliza mais. Aliás, a pandemia, admito eu, deve ter tido consequências profundas nos comportamentos. Agudizou os comportamentos existentes nas famílias, porque as famílias ficaram confinadas, não é? Este confinamento veio a que houvesse um aumento de situações patológicas a nível de saúde mental, que se agudizaram. Depois há a questão da falta de acesso à saúde, porque infelizmente nós estamos com muita dificuldade e na área da saúde mental ainda se consegue agudizar muito mais esta questão da falta de acesso à saúde mental, o acesso às consultas de pseudopsiquiatria, é muito difícil, mas não só aqui, é uma coisa que está espalhada um bocadinho pelo país inteiro. E nós temos necessidade de um acompanhamento a nível dessas áreas. E sim, com a pandemia agudizou-se e tem-se vindo a notar agora cada vez mais o surgimento a público dessas situações. Depois, Odivelas é um concelho que tem questões próprias, uma multiculturalidade muito efetivada. Esta multiculturalidade traz-vos questões específicas e próprias deste concelho para resolverem, nomeadamente a mutilação genital feminina. Sabemos que é uma enfim,
diria, uma praga relacionada com a cultura guineense, e temos cá muitos guineenses, também a venda de crianças, o trabalho infantil, são realidades aqui de Odivelas? Não são realidades que tínhamos aqui na Comissão com grande regularidade. Mutilação genital feminina, temos um ou dois processos que durante este ano 2023, iria até 3, que nos surgiram com a suspeita de que isso pudesse vir a acontecer. Mas não é uma realidade existente aqui no nosso concelho. Há efetivamente outras situações, nomeadamente a nível de violência doméstica, em que em algumas culturas a mulher está subjugada ao homem, o homem manda efetivamente nelas, e é quem detém o poder sobre elas, e isso às vezes percebe-se. Há uma outra questão ligada à multiculturalidade, que é o facto da comunicação. A comunicação é sempre muito difícil com nestas situações, porque muitas vezes não falam português. E o não falar português é logo um entrave. As nossas convocatórias, por exemplo, vão em português, ainda não estão. Estamos agora a começar a diligenciar, junto de algumas entidades, do ACIM, nomeadamente, a tradução destas convocatórias para outras línguas. O hindu, o punjabi, o coreano, entre outras. O inglês nós vamos falando, e algumas famílias falam inglês, nós os técnicos conseguimos falar. O francês também temos técnicos que falam francês. Agora, quando é outras línguas que nós não sabemos, por exemplo, guineenses têm-nos surgido dialetos de aldeias que nem sequer, através do tradutor do ACIM em simultâneo, porque fazemos a chamada e pedimos o tradutor para aquela língua, conseguimos resposta. E depois a comunicação é muito difícil. Faria falta terem um parceiro da comunidade que pudesse fazer a ligação com os seus conterrâneos, digamos assim? Era uma hipótese, não é? Não se calhar para todas as situações, porque algumas conseguimos resolver com outras coisas, mas sim, seria até mesmo para nós entendermos como é que é a vivência daquelas famílias com aquela cultura, muitas vezes. Muito bem, ficou a sugestão, a fim de podermos também melhorar a comunicação com as várias culturas que vão constituindo o habitat deste concelho, do concelho de Odivelas, onde há gente de todo o lado. Eu não queria deixar de lhe colocar aqui uma questão que tem que ver com os direitos das crianças. Ter uma casa, serem bem alimentados e bem cuidados, irem ao médico quando precisam. Para estes são 3 dos muitos mais que constituem a Carta dos Direitos da Criança. Ora, isto são direitos que o Estado não garante aos pais para que estes possam garantir às suas crianças. Não há aqui que questionar também o Estado em relação a este respeito? E nós todos, enquanto cidadãos, deveríamos fazer isso mesmo. Deveríamos questionar o Estado sobre como é que conseguimos dar resposta às necessidades das famílias. Claro que existem inúmeras entidades aqui no concelho que dão respostas para suprimir a nível da alimentação, a nível de saúde temos as unidades familiares de proximidade, também que acabam por dar uma resposta, mas não é suficiente. Para se marcar uma consulta, às vezes está-se muito tempo. Para se conseguir um banco alimentar, vamos articulando com as entidades que funcionam connosco e vamos conseguindo, mas não suprime as necessidades todas da família. Portanto, claro que existem lacunas que só a nível do Estado, do governo português, é que conseguiríamos mudá-las efetivamente. Mas para isso ainda temos um caminho muito grande a percorrer. Pois, um caminho enorme, diria eu. Muito grande. Mudando aqui um pouco o sentido da nossa conversa, fica alarmada com o número de crianças que acabam, no fim deste processo todo, por eventualmente ser adotadas. Há crianças que acabam por ir para a adoção, não necessariamente a maioria das que passam por aqui. Mas dessas crianças que vão para a adoção, fica alarmada com o número de crianças que acabam devolvidas às instituições. O que é que está mal aqui? Porque há aqui alguma coisa que está mal.
Nós temos casos de crianças que foram adotadas e que nos foram devolvidas. Não a adoção tenha decorrido de nós, não é? Porque nós, as comissões não têm esta autonomia de adoção, é uma medida que compete apenas e exclusivamente ao Tribunal. Nós, quando temos alguma situação que nos apercebemos que poderá acabar numa adoção, um abandono de uma criança à nascença, por exemplo, a família não a quer, portanto essa questão terá sempre que ir para uma adoção. Temos que remeter ao Ministério Público com vista à adoção e ao Ministério Público e o Tribunal que decide se essa criança vai para a adoção. Mas já tivemos alguns casos aqui em Odivelas de crianças adotadas, já em fase de adolescência, que nos são devolvidas aqui na Comissão. E o que é que falha aqui? É a questão da empatia da parte da criança, ou são os pais que afinal se julgavam preparados para uma função para a qual não estão preparados? São as condições de vida que entretanto mudaram? Não. Desde que surgiu a pandemia, que as condições de vida se alteraram e que temos tido estas maiores dificuldades, ainda não nos surgiu nenhuma situação dessas. Foi antes da pandemia. E estas situações surgem por vários motivos. Pais que idealizaram uma realidade que depois não se concretizou naquelas crianças, ou pura e simplesmente pais que perceberam que não era aquilo que queriam. Uma situação destas acaba por deixar a criança, no mínimo, à beira do abismo. São marcas irreversíveis, não é? A nível emocional. São marcas... A criança está a ter uma segunda rejeição. Teve a primeira da família biológica e a segunda da família adotiva. Portanto, são crianças que são devolvidas muitas vezes às instituições, que voltam para as instituições e que ficam com a sua vida impactada, porque acabam por não ter grande esperança, vamos falar assim, grande fé em voltar a ser adotadas. Muito bem. E vamos ver, isso acaba por ser um abandono dos pais. Um segundo? Um segundo, caso. sim. Muito bem. Falta quase um mês, dia 18 de novembro, é Dia Europeu da Proteção de Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual. Admito que a CPCJ de Odivelas já esteja a pensar no assunto. Vamos ter aqui iniciativas locais? A CPCJ de Odivelas todos os anos promove um encontro. Este ano vamos ter o nosso 6º encontro, que não será em novembro, porque o Conselho tem promovido por várias entidades, nomeadamente a Câmara Municipal, ações durante o mês de novembro, porque por norma é no mês de novembro, será em dezembro e iremos depois divulgar mais perto a data do nosso encontro. E até porque, permita-me a interrupção, peço desculpa, no dia a seguir a este 18 de novembro é o feriado municipal. Exatamente, o dia do município. Relativamente a ações e iniciativas locais, a Comissão tem conhecimento da Esquerda Alta, que irá promover um encontro sobre esta questão, no dia 19, inclusivamente, no domingo, onde a CPCJ também estará presente, foi convidada a tal, e que entre iniciativas culturais e falar sobre esta questão, mas melhor eles depois com o cartaz irão divulgar a ação. Muito bem, vamos ficar atentos então. Ana Rita Ferreira, foi muito agradável esta conversa que tivemos e por isso agradeço-lhe a disponibilidade que demonstrou. Agradecemos nós, é um gosto.